Nós temos imenso prazer de apresentar o curso de oratória Fale em Público, com o professor Leonel Aguiar. Um curso prático, rápido e dinâmico, que certamente vai mudar seus conceitos sobre comunicação e eliminar totalmente o medo e as deficiências de falar em público. Neste curso, o professor Leonel Aguiar irá abordar os principais aspectos da oratória de forma clara e objetiva. O professor Leonel Aguiar é jornalista, radialista, professor de oratória há mais de 20 anos, tendo treinado e preparado ao longo desses anos empresários, políticos, sindicalistas, líderes religiosos, profissionais liberais e inúmeras pessoas que precisam fazer uso da palavra em público. Agora oferece a todos a oportunidade de conhecer de forma clara e objetiva as técnicas da oratória e da arte de falar em público. Parabéns! Você tomou a iniciativa mais correta para resolver seus problemas na hora de falar em público ao adquirir o curso de oratória Fale em Público, do professor Leonel Aguiar. Para melhor aproveitamento do curso, procure fazer anotações dos principais conceitos abordados pelo professor Leonel, colocar em prática os exercícios e orientações propostas. E não se esqueça de preencher o formulário de adesão do curso, responder ao questionário anexo e enviar para Caixa Postal 65103, CEP 01318 970, São Paulo, capital, para receber inteiramente grátis um lindo certificado de conclusão do curso. Ouçamos agora atentamente o professor Leonel Aguiar ministrando o curso de oratória Fale em Público. Obrigado por você ter adquirido esse CD, porque você vai aprender no meu curso de oratória e expressão verbal técnicas importantes para o mundo de hoje. Falar em público é, antes de tudo, uma grande necessidade. O mundo enxerga você pelo que você fala. Então eu convido você para que nós possamos viajar no magnífico mundo da oratória e da expressão verbal. O primeiro curso de oratória e expressão verbal foi ministrado em 1912 pelo professor norte-americano Dale Carnegie. Até então, naquela época, pouco se falava da oratória e da importância de se falar em público. Daquele tempo para cá, a oratória vem tomando um espaço, vem tomando uma importância cada vez maior na sociedade e no meio em que vivemos. Falar, falar, falar é uma necessidade cada vez mais premente na vida de todos nós. Mas saiba que falar em público não é privilégio ou dom de apenas algumas pessoas. Nada que uma boa técnica, bons exercícios e uma boa orientação não possa resolver. Até o final deste CD, vou te dar técnicas, ferramentas, instrumentos para que você possa falar com desenvoltura, segurança, desinibição e possa atingir uma comunicabilidade de sucesso. Segundo pesquisas nos Estados Unidos, o maior medo das pessoas é falar em público. Numa pesquisa mais recente, a morte ficou em segundo lugar,
perdendo, pasmem, para falar em público. As pessoas têm verdadeira ojeriza, medo, receio, temor, tremor em falar em público. Talvez seja o seu caso, que está me ouvindo agora. Quando você sente a possibilidade, por mais remota que seja, de ser acionado para falar para um grupo de pessoas, você começa a tremer, as suas mãos começam a suar, o seu coração começa a palpitar, enfim, o seu corpo, o seu organismo desencadeia uma série de reações porque você está prestes a falar em público. Nós vamos com certeza terminar isso. Saiba que você vai falar em público com desenvoltura e esse medo tende a desaparecer. Vencendo o medo. Normalmente as pessoas têm um medo terrível de falar em público. Sabe por quê? Porque elas acham que as pessoas que foram lá, que o auditório que está lá, está querendo crucificá-la, criticá-la, ridicularizá-la. E não é verdade. As pessoas estão sentadas no auditório, ouvindo a sua palestra, a sua explanação, porque querem obter conteúdo, obter orientação. Eu tinha um amigo que dizia assim: eu cheguei, subi no palco, todo mundo me olhando com aquelas caras. Aí eu dizia: mas que caras? As pessoas estavam olhando para você, esperando que você desse a sua mensagem. Tente evitar isso. Pensar que as pessoas estão lá para criticar você ou esperando que você cometa o primeiro erro para elas caírem em gargalhada e tudo mais. Normalmente uma plateia vai em algum local, num teatro, auditório, para ouvir o que o orador tem para dizer e aprender. Eu vou te dar uma boa dica. Quando você entrar na sua explanação, para fazer a sua explanação, pense assim: eu vou ajudá-los a entender melhor este assunto. Se você se portar como um orientador, você não vai ter aquela ideia que o auditório está lá para atacar você, e sim está lá passivamente para ouvir o que você tem para dizer. Exercite. Como é que você faz um omelete? Precisa quebrar os ovos. Não adianta você também ouvir esse CD 1, 2, 3 vezes e não se lançar a falar em público. Você precisa testar a sua capacidade de falar para mais pessoas. Fale no espelho, o espelho é ótimo. Fique em frente ao espelho, de preferência um espelho grande. Veja como é que está seu gesto, a sua expressão facial, se você está com algum tique, se você está gesticulando muito. O espelho, ele já te dá um retorno rapidamente onde estão as suas falhas. Outra dica importante é você reunir um grupo de amigos ou parentes numa sala na sua casa ou no seu escritório e falar para eles 5 ou 10 minutos e pedir que eles anotem as suas falhas ou os pontos fortes que você está tendo. As pessoas são as maiores críticas umas das outras. Então, se você reunir um grupo de pessoas para analisar a sua fala, tenho certeza que você vai descobrir coisas muito importantes. Existia um orador norte-americano que ele, quando começou a falar, ele parava pessoas na rua, 2 pessoas, 3, e dizia assim: olha, eu estou tentando falar bem em público, eu vou falar 3 minutos, eu queria que você me desse o seu parecer, se eu estou indo bem, quais as minhas falhas. E as pessoas, mesmo sem conhecê-lo, como já não conhecia ele mesmo, já apontava as falhas e os defeitos, e isso ajudou bastante esse orador a ser uma pessoa de boa desenvoltura verbal. Outra dica importante é esta: peça a palavra em reuniões, cursos, ou se alguém solicitar, aquela velha frase, alguém gostaria de dizer alguma coisa, levante a mão. Olha, eu gostaria de dizer isso. É uma forma de você se autotestar em situações onde você precisa falar em público, né? Agora, se você estiver numa reunião e alguém falar assim: alguém quer falar alguma coisa, e você ficar quietinho, então você vai deixar o medo cada vez mais vencê-lo. Você vai poder ouvir um monte de CD, fazer um monte de curso, mas você não está colocando em prática aquilo que você está aprendendo. Coloque em prática aquilo que você aprendeu.